Boa noite a todos. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço desculpas pela demora em começar, porque estávamos recebendo algumas orientações da espiritualidade e também deu um probleminha agora no microfone. Mas são coisas que acontecem, né? E a gente segue em frente. Quero agradecer a presença de todos vocês na nossa casa, pedir a Deus um ano abençoado, que possamos durante esse ano realizar muitas curas, muitas bênçãos e principalmente receber muita ajuda espiritual. Então, gostaria que todos permanecessem em silêncio, colocassem no silencioso os seus celulares, elevassem o seu pensamento a Deus e me acompanhassem na prece para a leitura dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Desejo a vocês um ano de 2026 com muita luz, com muita paz, com muito equilíbrio espiritual. Que vocês consigam percorrer mais esse ano da forma mais satisfatória possível, rumo à evolução de vocês, e principalmente ao equilíbrio espiritual, porque é de extrema importância. Como sempre falamos aqui, quando vocês estão emocionalmente e espiritualmente equilibrados, é meio caminho andado. Já vocês conseguem superar vários obstáculos de forma tranquila, sem prolongar o sofrimento. E esse é um dos principais conselhos que eu trago para vocês nessa primeira palestra do Miguel Arcanjo 2026. Esse ano, filhos, é um ano de muitas energias, principalmente aqui no país de vocês. Vai ter política, vai ter eleições. Isso tudo, filhos, gera uma energia muito grande e nem sempre uma energia positiva. Diga-se de passagem, a energia positiva ela diminui muito, os ânimos de vocês ficam muito aflorados,
pessoas extremamente raivosas com suas opiniões. Então, filhos, se protejam espiritualmente, se equilibrem emocionalmente. Todos os dias, filhos, façam suas orações, peçam a sua proteção, olhe para si mesmo e veja o que você precisa melhorar. Seja honesto com você, não fique passando a mão na sua cabeça. Quando você voltar para o plano espiritual, essa conta, quem vai cobrar de você mesmo é a sua consciência. Tudo que você deixou de fazer e que se propôs a fazer quando planejou sua encarnação, você mesmo vai cobrar de si. Então façam suas orações todos os dias, busquem a sua proteção, busquem a sua evolução. Não se deixem levar por energias negativas, por conselhos errados, por companhias espirituais erradas, companhias de encarnados também errados, conselhos errados. Se cuidem, filhos. O que eu sempre observo aqui no Miguel Arcanjo, todos vocês passam por dificuldades, todos vocês estão carregando o seu próprio fardo, e o fardo de nenhum de vocês é leve. Esse não é o objetivo de vocês encarnados aqui. Vocês estão aqui, infelizmente, ou felizmente, né, se a gente for olhar a longo prazo, se a gente for olhar a evolução espiritual, mas vocês estão aqui para passar dificuldade mesmo, para serem postos à prova em situações difíceis e vocês verem como vocês conseguem agir e tentar agir da forma mais perto possível do que Jesus nos ensinou, do que Deus ensinou através de Jesus. Então se policiem todos os dias, filhos. É você com você mesmo. Repito, é um ano de muita energia e nem sempre a energia vai ser positiva. Então se resguarde. Todos os dias faça sua oração. Todos os dias, antes de sair de casa, peça sua proteção. Todos os dias, ao entrar no seu trabalho, peça proteção. Ao sair do seu trabalho, peça que qualquer energia negativa que tenha te atingido, que fique ali, não vá com você para sua casa e acabe afetando o seu lar, acabe afetando o seu lado emocional, o seu relacionamento com seus familiares. Procurem se manter o mais equilibrado possível, todos. E como eu sempre falo, estamos sempre aqui para conversar, para aconselhar, para ajudar no que for preciso a todos vocês. Que Deus abençoe. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, uma grande transformação acontece. Você se fortalece todos os dias para seguir o seu caminho da melhor forma, independente das dificuldades que possam surgir. Você se sente protegido e confiante que tudo tem uma razão de ser e que no momento adequado todos os desejos do seu coração serão atendidos, se eles forem realmente bons para você e fizerem sentido no seu processo evolutivo. Você entende que em uma encarnação a busca da sua evolução é o principal objetivo, e tudo que possa atrasar esse processo não é algo que alguém merecedor da sua atenção. Sua proteção espiritual se intensifica ainda mais. Afinal de contas, sua conexão com a luz é muito maior quando Deus está em primeiro lugar na sua vida. Quando algo de ruim acontece na sua vida, você pode até se entristecer, mas jamais se entregará ao desespero, porque Deus te sustentará no momento de dor. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você emana luz, e essa luz sempre retorna para você, sendo sua maior aliada nessa desafiadora caminhada terrena. Assim seja. Boa noite a todos. Que a luz e a força do nosso Pai esteja com cada um de vocês. Filhos, o que é Deus? Ter Deus junto com a gente em primeiro lugar. Ao contrário do que muitos pensam, até amar a Deus em primeiro, não é nada disso, não é nesse sentido. É que a grande energia criadora
nos criou, a grande fonte, a luz, é Deus. E quando a gente recorre a Ele, no mínimo, essa luz dele vai nos envolver. Tem muitas pessoas que pensam, por que eu tenho que dizer para Deus o que eu preciso, se Deus sabe tudo? Existe uma coisa criada por Ele, livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é quando a gente autoriza a Deus, ou melhor, a espiritualidade, a ajudar em nome dele. Então, quando a gente conversa com Deus, e eu falo muito mais do que rezar, porque rezar, claro, tem a sua importância, mas é importante conversar com Deus. Não ver como um velho que bota filho no inferno se desobedece. Muito longe disso é Deus. Deus é a luz, é a fonte, é o amor, e Ele sempre vai nos envolver, desde que a gente peça. E não é pedir no sentido de, Deus me ajude, isso, aquilo, mas conversar com Ele mesmo. A minha vida está assim, o que eu posso fazer? Eu preciso de ajuda. Antes de sair de casa, coisa muito rápida. Deus, preciso de ajuda, preciso de proteção. Às vezes você vai num ambiente de trabalho que você não gosta muito, peça proteção. Antes. Alô? Essa é a vantagem de quando a gente está no plano espiritual, que a gente só pensa e todo mundo entende. E aqui já é o contrário, né? Filhos, Deus está sempre junto com cada um de nós. E quando a gente pede ajuda para Ele, esteja onde a gente estiver, a luz dele vai vir. Pode ser que a resposta que você precisa não venha na hora. Pode ser que a resposta que você queira não seja certa para o que você precisa dessa vida, que você planejou lá em cima. Mas pelo menos o equilíbrio, a serenidade vai vir. Vocês têm que entender que encarnação é aprendizado. Aprendizado de mudar a maneira com que a gente age, a maneira com que a gente costuma entender a vida. É refazer aquilo que a gente fez errado nas outras encarnações, que a gente, quando estava no plano espiritual, entendeu que estava errado e tinha que fazer de uma maneira diferente. Então não é fácil, não é uma coisa tranquila, mas também não é castigo, como muitos entendem. Vocês estão passando aqui por situações que vocês já sabiam que iam passar. Conviver com outras pessoas nunca é fácil, porque você também tem que lidar com a maneira que outra pessoa entende a vida, que às vezes é muito diferente da maneira que vocês entendem. Isso cria choque, isso às vezes causa dor, sofrimento, mas aí é que está o X da questão, vamos falar assim. O tempo que você fica apegado a essa dor, a esse sofrimento, é que faz toda a diferença. Tem pessoas que às vezes qualquer coisa que acontece, aquele sofrimento, pronto, acabou a vida, não vai fazer mais nada, para, às vezes até tenta um suicídio. Às vezes os problemas, as pessoas ficam remoendo aquilo, ficam isso e aquilo. Quanto mais tempo você ficar apegado nessa dor, nessa dificuldade, mais você está enchendo o teu corpo de energia negativa, dos teus pensamentos também. E você baixa a tua frequência. É isso que vocês têm que entender. Vocês estão aqui em várias frequências até chegar lá em cima. E quem acessa essas frequências são vocês. Se vocês estão irritados com alguém, irritei com aquela pessoa, normalmente se aquela pessoa fez alguma coisa errada, você baixou a tua frequência e ficou igual a dela. O tempo que você vai ficar ali depende de você. E é isso que o perdão ajuda bastante. E quando você perdoa, você corta esse laço. Você sobe para cima, a tua frequência de novo, e você se liberta dessa dor, desse sofrimento. E quanto mais alta a tua frequência, você vai se envolver com pessoas com o mesmo tipo de frequência e vai envolver com entidades do plano espiritual com o mesmo tipo de frequência. A gente vê muitas pessoas aqui culpando o obsessor, espírito ruim. Tudo é culpa do obsessor, tudo é culpa de espírito ruim. É a mesma coisa, é frequência. Espírito não causa defeito, não causa vício, não causa nada em ninguém. Ele só é atraído por você, pela tua maneira de pensar. Ele consegue ampliar os teus defeitos, os teus sentimentos, mas eles já estão ali, eles não são a causa.
É a mesma coisa, amigos encarnados. Vocês escolhem o tipo de amigo encarnado que você quer. No plano espiritual é a mesma coisa. Porque se você consegue manter uma frequência de equilíbrio, eles não vão se aproximar de vocês, porque eles não conseguem. E o teu espírito protetor, anjo da guarda, a intuição dele vai ser mais efetiva, porque você está numa frequência próxima da dele. Então vocês têm que ver o dia da vida de vocês. Hoje eu estou triste, estou chateado, estou nervoso, estou irritado. Procura o mais rápido possível superar isso, para que a tua frequência volte a subir e você não se ligue com frequências mais baixas. E quando eu falo de frequência mais baixa, todos vocês aqui nesse momento estão emitindo frequências. Os pensamentos de vocês, a maneira com que vocês entendem a vida. Todo mundo tem a sua frequência. O lado espiritual está cheio, não é que no Miguel Arcanjo, tudo que é lugar está cheio de espíritos, que também tem a sua frequência. Então, à medida que às vezes você chega, acorda de manhã, está irritado, está nervoso, brigou, discutiu, vai assim já na rua reclamando, falando, pensando, como eu precisa falar, às vezes você já traz um espírito nesse caminho. Você não tinha a menor importância, nada para ele, as outras vários dias que você passou de uma maneira equilibrada, só que nesse dia a frequência estava igual a dele, ele vai no carro e vai junto com você. Pode ser que não aconteça nada disso, mas você vai entrar no teu local de trabalho. Todas as pessoas lá, às vezes elas não estão nem preocupadas com você, mas se elas têm a mesma frequência baixa como você está naquele momento, vocês vão começar a trocar essas frequências. Porque isso não tem como. Todos vocês têm um campo em volta de vocês. Vocês vão se relacionando no ambiente, as pessoas que estão em volta. Vocês vão começar a puxar toda a frequência que era igual à tua. Então, se você está irritado, se está nervoso, é esse tipo de frequência que você vai puxar dos ambientes, de energia que você vai puxar do ambiente. Se você está mais equilibrado, esse tipo de energia não vai te atingir. Você vai puxar só dos espíritos que estão lá dentro e das pessoas que estão com uma energia mais positiva. Por isso que a gente fala, Miguel Arcanjo, que está tudo nas tuas mãos. Você tem que cuidar de como você está emitindo a frequência em volta de você. E às vezes quando a gente se irrita, fica nervoso, pede ajuda a Deus, seja onde for, a luz dele vai vir. A energia dele vai vir, da espiritualidade vai vir, vai te envolver, vai te acalmar. E pode ser que naquele momento você se acalmando, você dissipa essa energia negativa que às vezes alguém mandou para você e que você continua aumentando com a tua maneira de pensar. E as coisas se equilibram. Uma coisa que era desse tamanho acaba virando uma coisa desse tamanho, porque é o que mais acontece na vida de vocês. Vocês às vezes têm brigado com pessoas que nem lembram mais o porquê. E às vezes vai pensar, nossa, briguei por uma coisa tão idiota, e estou até hoje sem falar com alguém. E assim funciona. Então comecem a cuidar principalmente de vocês. Vigiai e orai. Essa é a ordem certa. Vigie os pensamentos de vocês. Orar é entrar em conexão com Deus, com a energia da luz, que acalma, que cura, que tranquiliza, que equilibra. Porque até se você chega aqui no Miguel Arcanjo, as entidades são muitas para te ajudar aqui. Só que se você senta lá em cima, como muitas pessoas fazem, irritado, às vezes xingando alguém, pensando coisa errada, a energia que a entidade está vindo na tua, mandando na tua direção, vai te atingir muito pouco. Porque você está barrando com a tua frequência baixa, você não aceita receber, mesmo que de maneira indireta, você está usando o teu livre-arbítrio porque a tua frequência não bate. Então parem de olhar as pessoas que te incomodam, que te irritam, culpar a elas. Elas podiam não estar fazendo isso, com certeza, mas se elas estão aí, estão te ensinando uma coisa que é extremamente importante, equilíbrio, porque só você pode cuidar do teu equilíbrio. A gente nota que desde que ocorreu a pandemia, já começou isso lá, os maiores problemas hoje são muito mais emocionais, dificuldades de lidar com situações da vida. E isso vocês têm que querer se modificar. Não é pedindo para Deus, para a espiritualidade, tire esse pensamento da minha cabeça, faça porque eu não faço mais isso.
Ninguém tem esse poder. Isso cabe a você. E encarnação é exatamente isso. Tentar, deu errado, não importa, continua tentando, mas claro, de maneiras diferentes, porque tem gente que já está anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e acha que o resultado final vai ser diferente. Não vai, o resultado vai ser o mesmo. Pare de culpar os outros e olhe o que eu posso fazer para eu cuidar com essa pessoa e conseguir manter o meu equilíbrio. Será que a opinião dessas pessoas tem tanta importância assim? Hoje em dia todo mundo tem um monte de amigos, né? Amigos mesmo, eles são poucos. Mas vocês têm um monte de amigos. E basta um falar mal de você e a tua vida acaba. Enquanto você não convencer que essa pessoa está errada, a tua vida acabou. E será que tem tanta importância assim? Será que você não devia escutar e pode ser que essa pessoa seja a única que esteja te mostrando mesmo o seu defeito que você não quer enxergar? Ou realmente ela está errada? Vida que segue. Você não tem que provar nada a ninguém, só a você mesmo. Porque quando você chegar no plano espiritual, não vai ter um julgamento. Vai ter você vendo tudo que você fez nessa vida, vendo tudo que você fez na vida anterior, quando você entendeu os porquês. E o pior de tudo, você vai sentir tudo de novo, o que você fez, o que fizeram para você. E o pior ainda, você vai sentir o que você causou nos outros. É como se você estivesse no lugar de outra pessoa e ela vai sentir tudo aquilo que você causou nessa pessoa. E é por isso que às vezes você quer voltar rapidinho, reencarnar para arrumar as coisas, porque você sabe que você tem que livrar aquilo da tua consciência, porque a tua consciência vai cobrando juros. Então, meus filhos, olhem a tua vida, olhem o que você fez no dia de hoje que valeu a pena para continuar fazendo. Olha o que você fez no dia de hoje e pensa, não posso mais fazer isso porque está errado. Ah, mas fulano, beltrano, a pessoa falou isso, falou aquilo. Tem tanta importância assim para você, isso mesmo? Você tem que começar a definir em que nível de frequência o teu pensamento vai estar. Até porque o planeta como um todo está subindo de frequência. E vai chegar no momento que aqueles que infelizmente tiverem uma frequência muito baixa, não vão mais poder reencarnar aqui. Vão reencarnar em outro planeta, mas não vão mais reencarnar aqui. Então está no momento de vocês realmente se preocuparem como vocês estão levando o dia a dia. Que a paz esteja com vocês.